Como está a sua família? Vez e outra, enquanto nós passamos pela cidade, em vários lugares, somos indagados por um amigo ou por um conhecido a respeito da família. Como estão os seus filhos? Como é que está a sua mulher? Pergunta muito corriqueira, muito normal. Em vez e outra, nós declaramos, nossa família vai bem. Mas uma família que vai bem é uma família que para ouvir os seus membros. Uma família que está aberta ao diálogo. E é sobre isso que vamos falar nesta tarde de domingo. Eu quero ser ouvido. Um grito e uma reivindicação muito comum nos membros das famílias de forma geral nesse tempo chamado hoje. Esse momento da nossa história é um momento de muita correria. E essa correria tem afetado tremendamente a saúde da família. Um tempo marcado pelo silêncio, em que ninguém tem tempo para ninguém e muito menos tempo para ouvir. Você tem parado para ouvir a sua família? Você tem parado para ouvir os membros, cada um deles, cada membro da sua família? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que nos chama a atenção para esta temática que vamos tentar trabalhar neste momento. Diz assim em Hebreus capítulo 10, verso 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Esse texto ele fala sobre considerar o outro. Veja só, quando eu considero uma pessoa, naturalmente eu estou dizendo, esta pessoa é importante para mim. O que ela pensa, o que ela sente, é importante para mim. O texto então nos desafia a nos estimularmos ao amor, mas antes do amor ser estimulado, há um pressuposto, que é considerar esta pessoa. Ninguém consegue amar de verdade, ou melhor, sentir-se amado, até que você olhe para a pessoa com a qual você convive e se perceba como alguém importante, como alguém que é considerada, como alguém que tem significado. Quando nós olhamos para as famílias de forma geral, até podemos ouvir, muitas das vezes, que amamos. Por exemplo, um pai diz que ama o filho, a mulher diz que ama o seu marido. Mas é um amor meio que estranho, porque é um amor que não para ouvir, um amor que nunca conversa, um amor marcado pelo silêncio e pelo vazio. De vez e outra, como moeda de troca, usamos os presentes para, de alguma forma, tirar de sobre nós a culpa por não termos tempo para conversar, para abraçar, para amar, para estar junto. Então presenteamos, é para desencargo da nossa consciência. O texto sagrado nos diz que precisamos considerar uns aos outros. Se você acha que a sua mulher é importante, se você acha que a sua mulher, o que ela pensa, o que ela sente é importante, então é preciso parar para ouvi-la. Se você acha que o seu marido é importante, então é preciso parar para ouvi-lo. Se você considera os seus filhos, então você precisa parar para ouvi-los. E quando olhamos para as famílias, nesse momento da nossa história, o que percebemos é uma completa ausência de diálogo. Até se conversa algumas coisas, mas não se conversa algo relevante. São conversas triviais, superficiais, corriqueiras, como por exemplo, como é que vai a nota do colégio? Ou você pagou a conta hoje? Ou como foi o seu dia no trabalho? Mas não queremos muitas respostas, porque nem temos tempo para discutir a relação. Famílias saudáveis são famílias abertas para conversar, para dialogar. E quando uma família é saudável, pressupõe que os membros dessa família param para ouvir os demais. Há um outro texto na Palavra de Deus, em 1 João 3,18, que diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amamos e amamos de palavra, mas quando o amor ele carece de obra e de verdade, parece que nos falta essa condição de amar. Porque amamos enquanto falamos que amamos. Mas o amor de verdade é aquele amor que inclusive para uma agenda, para tudo, e dedica tempo àquela pessoa e diz, pode falar, agora estou à sua disposição. Eu quero te fazer uma pergunta, qual foi a última vez, você marido, que você parou para ouvir a sua esposa? Você tem sempre dito que não tem tempo. Aliás, nos últimos 10 anos você tem dito isto, não tenho tempo, não posso, agora não, depois. A gente se fala num outro momento. E há 10 anos sua esposa carece de ser ouvida.
Existem sonhos, angústias, existem temores, existem infelicidades, muitas coisas, mas ela não pode falar, porque ela é silenciada pela sua correria. E agora para você, mulher, você que é esposa, qual foi a última vez que você parou para ouvir o seu marido? Ele tem tentado uma conversa há tanto tempo, mas você nunca tem tempo. Você tem sempre uma tarefa a mais para executar na casa, tem uma tarefa para fazer com os filhos, tem trabalho fora de casa. É óbvio que tudo isso é uma justificativa, mas qual foi a última vez que você parou para ouvir o seu esposo? Ele está querendo falar, ele está desejando se abrir, mas ele não é ouvido dentro da sua casa. Agora você, pai, você, mãe, qual foi a última vez que vocês pararam para ouvir os seus filhos? Olha, tem tantos jovens e adolescentes caminhando por caminhos tortuosos. Existem muitas adolescentes grávidas que entraram em relacionamentos tumultuados, não porque estavam atrás de sexo, não porque estavam atrás de uma aventura louca, não. Queriam atenção, queriam carinho, queriam ser ouvidas. E não sendo ouvidas dentro de casa, encontrou lá fora alguém que parou para ouvi-la. E aí, mais do que ser ouvida, ela foi, às vezes, abusada, ou às vezes com consentimento, mas sem um conhecimento pleno do que estava sendo feito, entrou por um caminho de um sexo leviano, fora do matrimônio, e agora está grávida. Talvez o menino, 12, 13, 14 anos, que não é ouvido dentro de casa, é ouvido lá fora, na rua, no colégio, e é apresentado para ele mais do que um momento de atenção, é apresentado para ele as drogas. Olha, tem muitos pais sofrendo terrivelmente porque estão encontrando os filhos nessas mazelas, numa gravidez fora de hora, numa situação de violência, de roubo, numa situação de drogadição e aí por diante. Aonde está o erro? Na base da família. Uma família que já não mais ouve os seus membros. Quantos maridos caindo em infidelidade, quantas esposas caindo em infidelidade, porque se frustraram tanto, não foram ouvidas ou ouvidos por anos, estão frustrados. Isso não justifica, mas explica. Quer ter uma família abençoada, uma família saudável? Arrume tempo para ouvir os membros da sua casa. Esse grito está presente nos membros das famílias de hoje em dia. Eu quero ser ouvido. Todos nós precisamos sermos ouvidos. Há uma frase de Martin Buber, que é um filósofo, que ele diz o seguinte: é o ouvir que nos abre para o mundo e para os outros, e não falar. Falamos demais. Isso fazemos. Como nós falamos? Falamos para reclamar, para murmurar, para apontar o erro, para cobrar, mas não paramos para ouvir. Há um outro pensador, que é Carl Rogers, que ele diz o seguinte: creio que sei porque me é gratificante ouvir alguém. Quando consigo realmente ouvir alguém, isso me coloca em contato com ele, e isso enriquece a minha vida. Por que as famílias estão tão empobrecidas nos seus vínculos afetivos? Por que os filhos estão tão distantes? Por que os cônjuges estão tão distantes? Simples, falta ser ouvido dentro de casa. E quando não ouvimos, naturalmente empobrecemos a nossa família. Nós nos privamos do melhor da vida familiar, porque não paramos para ouvir os membros da nossa família. E nós falamos aí fora que a nossa família é o nosso maior patrimônio, é o nosso melhor bem, o nosso maior bem. Bom, se a nossa família é o bem mais precioso que temos, por que não paramos para ouvi-la? Olha, arrume tempo, não sei aonde você vai mudar a sua agenda, mas se você quer uma família abençoada, se você não quer correr o risco de ver a sua família caminhando para um abismo, arrume tempo para ouvir e ser ouvido. É preciso o diálogo na família, para que a família não caia nas artimanhas, nas ciladas de Satanás e desse mundo corrompido pelo pecado, desse mundo imoral, desse mundo que preza pela devassidão, que preza pelo hedonismo, pelo prazer de qualquer jeito, mas que despreza a família e os seus valores. Abra os seus olhos e se perceba parte desta missão junto com o Senhor. Enriqueça a sua família, pare para ouvi-la. Em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E a minha oração e o meu desejo é que você realmente tenha uma família abençoada na presença de Deus. Por isso, seja desafiado pelo Senhor e acate esse desafio como verdade do coração de Deus. Ouça a sua família. Você, esposa, ouça o seu marido. Você, esposo, ouça a sua mulher. Pais, ouçam os seus filhos. Deus te abençoe em nome de Jesus.